Eu tô falando aqui sobre a volta do John Kennedy e a saída do John Arias, tá? São dois assuntos que não tem nada a ver um com o outro, eles não estão interligados. O John Kennedy não voltaria para substituir o Arias numa possível saída do Arias. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? São duas situações diferentes. O GE trouxe hoje pela manhã pra gente que é oficial, tá? O Fluminense, ele quer o retorno do John Kennedy, né? Até então, a gente trabalhava com a informação de que o John Kennedy, ele queria voltar para o Fluminense, que ele estava insatisfeito e tudo mais, né? O GE, através do Giba Pérez, Gustavo Garcia e Marcelo Neves que está lá nos Estados Unidos ao lado do Fluminense há mais de 30 dias, então tá mais bem informado do que nunca, né? Consegue informações direto da fonte ali. Afirmou na matéria hoje, ó, tá aqui, ó. Fluminense quer o retorno de John Kennedy e aguarda a volta ao Brasil para retomar conversas. Atacante tem contrato e opção de compra com mexicanos até dezembro, mas falta de oportunidades deixa em torno do jogador insatisfeito. Tricolor deseja a volta do atacante. Então, assim, é a primeira vez que a gente lê informação sobre isso, né? Que o Fluminense deseja o retorno do atleta. Até então, a gente só tinha informação de que o John Kennedy estava insatisfeito e que queria voltar. Agora a gente tem informação que o Fluminense deseja o retorno dele. Eu acho positiva, tá? Não sei a opinião de vocês, quero que vocês deixem aqui no vídeo. Eu acho positiva a volta do John Kennedy, principalmente pelas opções que nós temos, né? Nós temos o Germancano aí, que infelizmente foi muito mal na Copa do Mundo. A questão física pesou, os 2 meses de inatividade pré-Copa pesaram, a idade também está começando a pesar e o Germancano não consegue mais jogar. Infelizmente, ele fora da área, ele apanha da bola. A bola bate nele, sai. Ele perdeu muito peso, ele tá magrinho, sequinho. Isso é bom por um lado e muito ruim por outro, porque ele é centroavante, né? Então, assim, ele precisa ser forte para poder disputar a bola com os zagueiros e tal. E ele tá magrinho. O zagueiro, principalmente os zagueiros da Copa do Mundo, os zagueiros europeus fortes, encostava nele, ele caía, despencava, porque tá frágil o corpo dele, né? Tá magrinho. E o outro centroavante que nós temos é o Everaldo. Que, cara, não é nem esse bagre todo que as pessoas falam, não. O Everaldo fez uma Copa do Mundo muito melhor que o Germancano, por exemplo, mas não pode ostentar a camisa 9 do Fluminense, né? Todo respeito ao Everaldo, ele pode ser útil ali para compor elenco, ser um reserva e tal, mas não pode ser o camisa 9. E aí você tem o John Kennedy à disposição, querendo voltar. Cara, não tem como abrir mão dele. Ah, André, mas lá atrás você falava que não dava mais o John Kennedy, que ele tinha que ir embora. Sim, exatamente. Aquele John Kennedy lá, farrista, né? Noite, não sei o quê, todos os problemas que nós já conhecemos aí do John Kennedy, não cabe mais. O que eu quero é o atleta John Kennedy de volta. Ele performou lá no México. Ele tem números para ser titular lá no México. Só que houve uma troca de treinador e o treinador que chegou, não gosta dele, sei lá qual é o motivo, botou ele no banco e acabou. Mas ele começou performando, ele estava magrinho, estava sequinho no início dele lá no Pachuca. O que eu quero é esse John Kennedy, é o John Kennedy profissional que vai estar focado no trabalho. E o Renato Gaúcho sabe lidar com jogadores, entre aspas, problemáticos, né? O Renato domina bem esses caras. Soteldo mesmo é um exemplo. Lá no Grêmio, Soteldo do Grêmio. Esse Soteldo do Fluminense aqui a gente não tem o que falar, né? Chegou agora. Agora o Soteldo lá no Grêmio, tem até entrevista do Renato, já coloquei aqui falando sobre isso. Que ele sabe lidar. Então eu acredito que o Renato vai saber lidar também com o John Kennedy. Então minha opinião acho que o John Kennedy tem que voltar sim. Pode ser muito útil pra gente no restante da temporada, desde que ele queira. Espero que ele queira. Eu acho que vale a pena o risco, tá bom? A saída, possível saída do Arias, né, cara? Tá começando a novela toda de novo. Aí o GE também fez uma reportagem, eu não vou ler a reportagem não, tá? Até porque não tem nenhuma informação, só tem ali um raciocínio. Ó, o título da matéria, se você quiser acesso, GE lá, Desejo de Arias de atuar na Europa deixa Fluminense em encruzilhada. É o título da matéria. Desejo do Arias de jogar na Europa deixa o Fluminense encruzilhado e entenda a questão contratual. Não, assim, resumindo para vocês, a questão contratual é muito simples. O Arias tem contrato com o Fluminense até o meio de 2028 e tem uma multa estipulada em 100 milhões de euros. O que eu quero que vocês entendam, pessoal, é o seguinte.
Não existe valor bom pela saída do Arias. O Arias está avaliado, o valor dele de mercado no Transfermarkt é 17 milhões de euros. E se trabalha muito com esse número, tá? A maior proposta que o Fluminense já recebeu pelo Arias foi de 10, 12 milhões de euros. Ninguém nunca chegou próximo a 17 milhões de euros. Mas o Arias nunca foi tão valorizado quanto ele é hoje. Então, digamos que o Fluminense trabalhe com 20 milhões de euros. Com esse aumento do dólar aí, bota aí 130 milhões de reais. Pô, André, 130 milhões de reais é um dinheiro. Mas o Fluminense tem metade, 50%. Então dá pra gente trabalhar aí com 65 milhões. Né? 65 milhões. Só que o Fluminense não vai ter 50%. Ele vai ter de 38 a 40. Líquido pra gente vai ser 38 a 40. O Arias saindo e o Fluminense ficar com 26 milhões de reais. Vale a pena? É menos que um Canóbio, é menos que um Hércules, é menos que o Soteldo. Não tem valor monetário que vá compensar a saída do Arias. André, ele quer sair. Na cabeça do gestor de qualquer empresa, você não pode manter um funcionário insatisfeito. Né? O cara quer ir embora, eu vou ter que vender ele. Na minha cabeça de torcedor, quer sair, paga multa, pô. Tem a Copa do Mundo, já estamos perto do reinício do Campeonato Brasileiro, já tem problema com os times, já tem times preparando, já tem time que não quer jogar, já tem time que quer jogar, já vai dar confusão. Mas o Mundial de Clubes da FIFA, ele nos deu um belo exemplo de superação. A não ser os tricolores e mesmo assim os mais fanáticos, quem diria o Fluminense que o Fluminense estaria nas semifinais? Ao lado de times da primeiríssima prateleira europeia, como o Felipe Luiz, por exemplo, disse, Real Madrid, PSG e Chelsea são times realmente da primeira prateleira. Dos 4 times brasileiros, talvez o Fluminense fosse o patinho feio, pelo que os outros vinham conseguindo nos últimos tempos, porque o Fluminense ele se impôs, ele superou fragilidades, ele foi além do esperado. E quem melhor definiu a situação do time foi um de seus guerreiros, já que se chama o time dos guerreiros. O volante Martinelli está suspenso do jogo de amanhã, fez um golaço, mas tomou cartão amarelo, mas ele disse, vejam aqui na tela, vou até me virar para lá para ler, que ele disse, nosso time não é o de maior investimento, mas é um time que tem um coração enorme. Isso foi o que disse o Martinelli. E eu queria ir um pouquinho mais longe. O Fluminense, no ano passado, estava disputando para não cair para a segunda divisão. Ele vinha de um grande trabalho, campeão da Libertadores, mas uma vitória em cima do Palmeiras, se não me engano, acabou impedindo que o Fluminense caísse para a segunda divisão. E o que ele está fazendo é realmente um time que vem jogando, como disse o Martinelli, com um coração desse tamanho, assim, espetacular a performance do Fluminense.